princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Conjugar um verbo implica em agir de alguma forma na direção de alguém. Jesus é o Verbo vivo, verbo que se movimenta para alcançar, servir, amar, perdoar, reconciliar e redimir. Verbo que veio nos ensinar a viver de verdade. Verbo que nos chama para o cuidado com o outro, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros. Numa época em que muitos só olham para si mesmo, conjugar a ação do amor, do perdão, do serviço e da partilha se tornou utopia. Mas utopia para quem? Para os que seguem o Cristo ressurreto, certamente nunca será utopia. Será alvo, será modelo de vida, será viver a vida do Verbo vivo. Uns aos outros, a dinâmica do reino de Deus. Servir uns aos outros, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Nós conversamos primeiro sobre amar uns aos outros, depois sobre perdoar uns aos outros, e hoje o tema é servir uns aos outros. Aliás, quando nós entendemos que a necessidade de amar e perdoar, nós estamos constantemente servindo uns aos outros, né? O nosso serviço é uma demonstração do nosso amor. Nós demonstramos que amamos enquanto servimos. E esse é o nosso desafio como igreja, como discípulos de Jesus. Então vamos ler junto comigo, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Conduze-nos nesse tempo em que nós paramos a nossa atenção, que nós nos concentramos em Te ouvir, em olhar para a Tua palavra, olhar para as Escrituras Sagradas e buscar nela fonte para a nossa vida, buscar fonte de sabedoria, fonte de discernimento, fonte de vida, fonte de amor. Nos conduz nessa peregrinação de conhecer o Senhor ainda mais, conhecer ainda mais o Teu amor e discernir ainda mais sobre o nosso papel na igreja, sobre o nosso papel no mundo. Fala com todos e cada um de nós nessa noite, nesse tempo, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 O próprio Jesus, ele deixa muito claro nos evangelhos que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Inclusive ele diz que quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo e servo de todos. Essa afirmação de Jesus
ela é intrigante. Ela confronta os padrões de carreira, de sucesso, de sonho, de projetos. Ela ultrapassa um pouco a capacidade humana de se relacionar ou de estabelecer as suas relações. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo e servo de todos. O contexto que vemos nos nossos dias, o cenário que está diante dos nossos olhos é o contrário. Quem quiser ser o primeiro deve ser o primeiro, deve ser servido por todos, deve usar todos como seus escravos e servos. Mas o modelo que Jesus nos ensina é um modelo diferente. É um modelo contraditório ao sistema que rege o mundo. Porque o sistema que rege o mundo é o sistema do eu primeiro. É o sistema da minha vontade primeiro. É o sistema do meu sucesso primeiro. É o sistema da minha alegria, do meu conforto primeiro. É o sistema em que eu estabeleço pessoas para me servir. E, aliás, o sistema desse mundo contabiliza sucesso, numerando quantas pessoas você tem que te servem. Você é servido por quantas pessoas? Você é servido em quantos lugares? Os lugares que você frequenta, você é recebido com honra. Você é recebido para ser servido. O sistema desse mundo contabiliza sucesso de forma antagônica ao que Jesus contabiliza como sucesso. Jesus contabiliza como sucesso que quem quiser ser o primeiro deve ser servo e escravo de todos, deve estar disposto a lavar os pés. Não simplesmente de ter os seus pés lavados. O próprio Jesus, ele demonstra para nós que é na prática do serviço, em benefício do outro, que o reino de Deus se manifesta na terra. É quando estamos servindo ao outro que o reino de Deus se torna real na terra. É na dinâmica do serviço, é na dinâmica de servir à mesa, é na dinâmica de abrir espaço na mesa que o reino de Deus se faz presente no mundo. Como é que nós trazemos o reino de Deus para a terra? Nós trazemos o reino de Deus para a terra servindo as pessoas. Como é que nós sinalizamos a presença do reino de Deus onde nós estamos? Servindo as pessoas que estão onde nós estamos. Então o próprio Jesus estabelece esse padrão. Você quer demonstrar a presença do reino de Deus? Sirva as pessoas. Você quer demonstrar que você de fato entendeu a mensagem do Evangelho? Seja servo e escravo de todos. Se nós quisermos nos identificar, sermos identificados como seguidores de Jesus, nós precisamos estar trabalhando nessa expansão do reino de Deus. E nós trabalhamos na expansão do reino de Deus servindo. Se um discípulo ser um discípulo é uma posição na qual não se tira férias. Nós tiramos férias dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, nós tiramos férias de várias coisas. Mas não dá para tirar férias de, olha, esse mês eu não vou ser discípulo de Jesus. Eu vou tirar um ano sabático e nesse ano sabático eu não vou ser discípulo de Jesus. Não dá. Mas nós vemos isso acontecendo. Não de maneira explícita, não de maneira verbalizada, mas na conduta de vida nós encontramos situações parecidas com pessoas que parecem que tiraram férias de Jesus, que tiraram férias do relacionamento de serviço, de ser discípulo, porque não dá para ser discípulo de outra forma. A única forma de ser discípulo de Jesus é estar servindo. Não dá para ser discípulo de Jesus no conforto, na comodidade, no cenário ideal, não dá. Então, assim, não dá para tirar férias de ser discípulo de Jesus. Uma vez discípulo, sempre discípulo. Uma vez seguidora de Jesus, sempre seguidora de Jesus. Discípulos e discípulas de Jesus não tiram férias, não tem ano sabático, não tem folga, estão o tempo todo disponíveis ao seu Senhor.
É evidente que isso não é fácil e que nós precisamos da ação do Espírito Santo para que a gente consiga fazer isso. É óbvio, pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir, isso está claro, isso está posto, isso está evidente diante de nós. Mas há de se ter a disposição de obedecer a Jesus e de servir. É Jesus que estabelece esse padrão, então quem entendeu de fato a mensagem do Evangelho sabe que o poder do reino de Deus é para benefício de outra pessoa, é para benefício do povo. Né? O poder do reino de Deus não é para benefício de uma pessoa, não é para meu benefício. O poder do reino de Deus é para benefício de um povo, de uma comunidade, de uma cidade, de um país. O poder do reino de Deus não é privilégio de uma pessoa, mas é bênção para um povo. E Mário Sérgio Cortella, ele disse que um poder que se serve, em vez de servir, é um poder que não serve. Um poder, vou repetir, um poder que se serve, em vez de servir, é um poder que não serve. Não serve. Então, se o reino de Deus se o poder de Deus fosse um poder para ficar nas mãos de apenas poucas pessoas, para beneficiar apenas poucas pessoas, esse poder não serviria de nada, porque era um poder que estava buscando ser servido. Mas o poder do reino de Deus é um poder que se manifesta na direção de um povo. É um poder que se manifesta na direção de um povo através dos seus seguidores, através dos seus mensageiros, através dos arautos do Evangelho, através daqueles que estão trabalhando na expansão do reino. E fazem isso no benefício de um povo. Fazem isso com a intenção de alcançar um povo, uma terra, uma população, uma cidade, um país. Fazem isso para servir um povo. E não para ser servido sozinho. Ou seja, se o poder é só para mim, se o recurso é somente meu, se a minha disponibilidade precisa estar alinhada com um cenário onde não há diversidades, eu não estaria servindo a Jesus, eu estarei servindo apenas a mim mesmo. Quando precisa acontecer essa hecatombe de situações positivas para que eu me coloque à disposição de servir, eu não estou servindo a Jesus. Eu estou tirando um sabático de ser discípulo e não dá para fazer isso. Ou se é discípulo ou não se é discípulo. Não dá. Ou nós servimos as pessoas, porque fazemos isso em obediência a Jesus, e Jesus disse que nós devemos servir a todos, ou nós estamos servindo apenas a nós mesmos. Se precisa acontecer toda essa tipo, um evento de clima que demora milhões de anos para acontecer, que precisa estar tudo muito alinhado para que isso aconteça. Se é esse o nosso cenário, a gente não está servindo a Jesus, a gente está servindo a nós mesmos. O nosso compromisso não é com o reino de Deus, e sim com a gente mesmo. Porque essa hecatombe, esse cenário maravilhoso, esse negócio aí de filme não vai rolar. Nós servimos a Jesus no meio das adversidades, no meio da complexidade da vida. Quem de fato experimentou o novo nascimento não pode acreditar que seja razoável deixar de servir. Porque simplesmente as condições não estão favoráveis como se gostaria. Nunca estão. Nunca estão. Nunca estão. Eu disse algumas semanas atrás sobre um provérbio gaélico, né, que eu disse que vai ser o meu lema, disse nos pequenos grupos, vai ser o meu lema esse ano. Que diz o seguinte, eu li esse provérbio através do livro de Desmond Tutu, né? Nada é fácil para os que não estão dispostos.
Então a complexidade da vida vai estar diante de nós. Quer você queira, quer não. Quer eu goste disso ou quer eu não goste disso. Eu vou me deparar com o que é complexo, eu vou me deparar com a adversidade, eu vou me deparar com o que é impossível de ser controlado por mim. Agora, eu vou abandonar o serviço por isso, porque eu preciso organizar as outras coisas, porque eu preciso estar bem, porque eu preciso estar confortável, ou é no meio desse caos todo que eu vou me provar como discípulo de Jesus? Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo e servo de todos. Mas não é quando convém, é sempre. Não é quando eu estou bem, ou não é quando eu tenho dinheiro, não é quando eu estou com tudo muito tranquilo, não. Não é simplesmente nas minhas folgas, é o tempo todo. Ser discípulo de Jesus é um chamado para a vida diária, para o serviço diário, para o compromisso diário. E Jesus disse que o Pai está trabalhando o tempo todo e que ele só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Ele se engaja no trabalho do Pai em obediência. Então, Deus te deu um dom, Deus te deu uma vocação, Deus te deu um talento, uma habilidade, Deus te deu uma profissão, Deus te deu uma família, Deus te deu dinheiro, bens. Deus te deu essas coisas, algumas dessas coisas. Se Deus te deu, se Deus me deu alguma dessas coisas, se Ele nos deu algumas dessas coisas, se Ele derramou dessas coisas na nossa vida, dessas graças na nossa vida, e eu sei que Ele derramou, você sabe que Ele derramou, nós não podemos nos esconder da nossa responsabilidade de servir. Nós não podemos. Se nós recebemos os carismas de Deus, os dons de Deus, se nós recebemos as provisões de Deus, nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade de servir. Não dá. Não é possível. Não é possível. É preciso que fique claro para nós que sim, servir a Cristo não é algo que nós fazemos apenas quando temos vontade ou quando tudo está indo muito bem. Servir a Cristo é a minha responsabilidade, é porque eu estou no mundo. Por que é que eu estou no mundo? Para servir a Jesus. Por que é que eu piso nesse chão? Para servir a Jesus. Por que é que eu estou vivo em pé na terra? Para servir a Jesus. E como é que eu sirvo a Jesus? Servindo os outros. É na dinâmica do serviço aos outros, ao próximo. E não se serve a Cristo sem servir aos outros e sem se engajar no trabalho de expansão do reino de Deus na terra. Não se serve a Cristo sem servir a comunidade de fé, sem ser um instrumento poderoso na comunidade de fé. Instrumento para quê? Para alcançar o mundo, para atingir o mundo, para afetar o mundo com a boa nova do Evangelho. Discípulo e discípula de Jesus não tiram férias do serviço. Porque os carismas, os dons, os bens que recebemos de Deus, tudo isso deve ser usado para crescimento e fortalecimento do corpo. Tudo que Deus distribuiu para nós, para mim, para você, visa o bem comum. Logo, se nós não nos dedicarmos uns aos outros, em servir uns aos outros, não seremos identificados como discípulos de Jesus. Pelo menos não por Ele, que é o que mais importa. O que mais importa é sermos identificados como discípulos por Ele no grande dia. Mas se não nos dedicamos no serviço que Ele ordenou, na missão que Ele nos confiou, a gente não está se relacionando com Ele como Ele sendo o nosso mestre.
Todo crente é um mordomo. Todo crente é um mordomo e não um proprietário daquilo que possui. Todo crente é um mordomo e não um proprietário. Não há nada que Deus tenha nos dado a mim, dado a você, que é para meu uso exclusivo. Nada. Devemos agir com mordomia de tudo. Dos dons, das habilidades, dos talentos, da profissão, do dinheiro, dos bens, tudo. Tudo isso não é propriedade minha. Está sob minha responsabilidade de agir com mordomia. Mas não de possuir apenas, mas de agir em mordomia, com a compreensão do que é ser mordomo daquilo que Deus confiou a mim. E é difícil pra caramba, eu sei disso. Essa palavra primeiro impacta o meu coração, primeiro desafia o meu coração. Essa série de mensagens primeiro me tira da zona de conforto. Antes de eu trazer isso para vocês aqui nesse culto, antes de gravarmos essa mensagem, isso aqui traz bomba ao meu coração, isso aqui me coloca na lona. Porque eu tenho que constantemente lidar com os meus egoísmos, com a minha arrogância, com a minha prepotência, com a minha vontade de ser servido. Isso está aqui dentro de mim, lutando contra aquilo que Deus quer de mim. E essa luta é constante, é diária e real, mas precisa haver no nosso coração disposição de vencer essa luta da forma correta. E qual é a forma correta? Vencer essa luta aos pés de Jesus, em obediência a Jesus, com a força e o sopro do Espírito Santo sobre nós. É o único jeito. É a única forma de sermos igreja. E é esse o nosso desejo como comunidade. Então, aí eu quero caminhar para as partes práticas aqui, mas a compreensão do nosso chamado ao serviço nos levará a entender como viver corretamente. Quando nós compreendemos como deve ser a nossa responsabilidade diante do serviço que o Senhor confiou a nós, quando nós entendemos isso, nós vamos conseguir organizar a nossa vida da forma correta. E como se organiza a nossa vida da forma correta? Primeira coisa que nós lemos nesse texto que nós vemos nessa noite, 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso de número 7. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Orem, 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 orem. Você não está conseguindo se dedicar ao serviço como você entende que deveria, como a sua compreensão do Evangelho te faz compreender, ore. Peça ao Senhor para que Ele te ensine como fazer isso. Porque nós devemos fazer isso. Agora, talvez nós precisemos da ajuda de Deus para que Ele nos ensine como fazer isso. Então, como é o primeiro passo? Como nós organizamos a nossa vida? Qual é a primeira prioridade da nossa vida? Dediquem-se à oração. Nós precisamos nos dedicar em oração para que nós tenhamos intimidade com o Pai. Para ter intimidade com o Pai, precisamos orar. E sem intimidade com o Pai, nós não iremos identificar onde é que Ele está trabalhando. Como é que nós sabemos onde Deus está trabalhando? Nós sabemos onde é que Deus está trabalhando quando nós oramos e percebemos. E temos intimidade com Ele. E Ele fala conosco, Ele nos mostra. Mas sem uma vida de oração, sem uma vida de compromisso aos pés de Jesus, isso fica muito difícil. Essa é a verdade. E aí os obstáculos, os afazeres dos nossos dias tampam os nossos olhos. Muito rapidamente. E quanto mais ficamos distante dessa vida de dedicação à oração, mais tapado está os nossos olhos para aquilo que está diante de nós. O nosso tempo passa a ser administrado de uma forma que nos sufoca, que nos escraviza, que nos afasta do outro, que nos impossibilita a relação de cuidado, de afeto, de serviço, de amor, de generosidade,
porque tem tanta coisa tapando os nossos olhos. E a forma de romper com isso é simples, orar. Dediquem-se à oração, busquem intimidade com o Pai, vamos fazer isso juntos. Quando fazemos isso juntos, nós percebemos onde é que o Pai está trabalhando. Nós vemos o Pai trabalhando e vamos na sua direção, cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos orar. Essa é a primeira coisa. Se nós não orarmos, nós não vamos conseguir permanecer sóbrios e não vamos conseguir agir com sabedoria. O texto que nós acabamos de ler, no verso 7, traz a afirmação de que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas. Aqui o que o texto grego está dizendo é: sejam sábios, estejam sóbrios, não se embriaguem com o vinho, não se embriaguem com a sua dinâmica de vida atropelada, não se embriague com o caos que está te cercando, esteja sóbrio, perceba a sua vida, o seu entorno com sobriedade, com sabedoria, e só tem um jeito da gente conseguir fazer isso: dedicando-nos em oração. Amém? Você pode, aí na sua casa, dizer amém? Segunda coisa que nós vemos nesse texto, que nós devemos, amem-se sinceramente uns aos outros. O tema de hoje é serviço. O amor foi há 3 semanas atrás, mas não há como servir sem amar, sem compreender o que é amar, sem compreender a nossa responsabilidade de agirmos com amor no mundo. Então, amem-se sinceramente uns aos outros. Versículo 8, sobretudo, sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Perdão também foi tema de 2 semanas atrás. Percebe como essas coisas estão alinhadas e como esse tema uns aos outros, esse tema ele se junta, ele se une, ele se complementa ao longo das Escrituras para nos ensinar a como viver de verdade no mundo, para nos ensinar em como desfrutar do mundo de forma coerente, de forma segura. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor é o alicerce de tudo. Sem amor, diz o apóstolo Paulo, tudo que nós fizermos não terá proveito algum. Sem amor, na verdade, sendo sincero, é impossível servir. Se nós não amamos sinceramente uns aos outros, nós não conseguimos servir uns aos outros, porque nós vamos estar preocupados apenas com a gente mesmo. É o amor ao próximo, é o amor ao outro que me lança no desafio de servir o outro, que me responsabiliza no cuidado com o outro. É o amor. E o amor é o que nos move na direção do serviço. E nós fazemos isso primeiro porque amamos a Jesus. E Jesus nos ensina que o nosso sinal de amor a Ele é amar o próximo. Afinal, diz a Bíblia Sagrada, como é que alguém pode dizer que ama a Deus, que não vê, e não amar o próximo a quem vê, a quem pode tocar, a quem pode ouvir o som, a quem pode enxergar as pupilas dos olhos? Como é que alguém pode dizer que ama a Deus e não enxerga a Deus, mas rejeita o seu irmão, aquele que ele vê? Não é possível. Não dá. Não dá. Então o amor é o que nos move ao serviço em obediência a Jesus, e a forma que nós servimos a Jesus é servindo as pessoas no mundo. Terceira coisa, e isso seja um grande desafio do nosso tempo, talvez seja um grande desafio inclusive da minha geração. Talvez um desafio muito maior para a minha geração do que para a geração de outras pessoas, de você que está assistindo aqui, que não faz parte da mesma geração que eu.
mas é um desafio que afeta toda a nossa sociedade. Sabe qual é a terceira coisa que nós devemos fazer para organizar a nossa vida? Parem de reclamar e exerçam os seus dons. Olha o que o apóstolo Pedro orienta no versículo 8. Versículo 9, perdão. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sem reclamação. Parem de reclamar. Parem de reclamar. Aqui Pedro está falando de uma realidade, naquela época, da necessidade de hospedagem para os missionários, para aqueles que viajavam pregando as boas novas do reino de Deus. E aquele povo, a igreja daquela época, eles se consideravam como pessoas que já tinham muitas responsabilidades no corpo. E aí a necessidade de hospedar uma pessoa, somada com as outras coisas que eles tinham que fazer, com o trabalho, com o cuidado dos filhos, com os estudos, com o serviço à igreja, mas a hospedagem era algo que para alguns se tornou enfadonho, cansativo, e eles começavam a reclamar: poxa vida, não dá mais para fazer, não consigo, atingi todo o meu limite, fiz o máximo que pude. E o que o apóstolo Pedro disse para aquele povo naquela época é o seguinte: parem de reclamar, sejam mutuamente hospitaleiros, se coloquem na disposição do serviço sem reclamar, sem murmurar. Sirvam sem murmurar, sirvam com generosidade, sirvam no exercício de quem administra com fidelidade os dons que Deus entregou, sem reclamar. E a minha geração sofre um pouco mais, talvez, do que a sua geração, porque a minha geração é uma geração que reclama um pouco mais. Se bem que, na convivência das gerações, o que nós vemos diante de nós é que a sociedade está reclamando o tempo todo, a igreja está reclamando o tempo todo. E reclamando do serviço. A igreja quer férias. A sociedade, os discípulos de Jesus, alguns deles querem férias de serem discípulos, e não rola. Não rola. Não dá. Você pensa que eu já não pensei em tirar férias? Você acha que eu já também não passou pela... não, quer saber de uma coisa? Esse mês eu vou ficar de férias de ser discípulo de Jesus. Eu vou agir... Meu Deus, é um abismo terrível. Não caia nessa. O risco de se cair nesse abismo é muito grande. Todos nós queremos estar acomodados, confortáveis, mas não dá. Não dá. Aqueles irmãos estavam se considerando sobrecarregados, estavam se considerando com a vida muito corrida, muito cansada, e eles não queriam se dedicar a mais um serviço na amplitude da comunidade de fé. E Pedro os repreende dizendo: parem de reclamar e sirvam. Sirvam. Cuidado com justificativas como: meu trabalho está tomando muito do meu tempo e por isso eu não consigo me envolver mais. Ou então, a faculdade consome tanto da minha energia, do meu tempo, por isso eu não consigo participar. Tem aquela frase também muito clássica, né? Minha família suga muito a minha energia e aí por isso eu não consigo servir como eu gostaria. Presta atenção, eu tenho certeza que você já ouviu isso alguma vez. E o risco de um de nós termos falado alguma coisa disso em algum momento da nossa vida é muito grande. É o trabalho que está atrapalhando, é a família que está atrapalhando, é a faculdade que está atrapalhando. Tem certeza que é? Você quer ficar sem essas coisas para ver se você consegue servir? Quando você reclama que você não está... Quando nós reclamamos, né, que nós não estamos conseguindo servir como deveríamos, como a igreja precisa, como o reino de Deus exige de nós, quando nós reclamamos que nós não conseguimos servir por conta da nossa família, por conta dos nossos estudos, por conta do nosso trabalho, será que nós estamos querendo implicitamente dizer que se nós não tivéssemos essas coisas, nós faríamos melhor, nós serviríamos com mais paixão, com mais intensidade? Será que a gente precisa perder essas coisas? É isso mesmo? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa família
para acordar e começar a servir? Será que o que nós queremos é perder o nosso trabalho? É perder o nosso estudo? Para que aí sim comecemos a servir, porque aí nós vamos ter tempo? Será que nós não conseguimos administrar as coisas de forma que tudo que nós estamos fazendo traga glória para Deus e não seja um empecilho para glorificá-lo? A minha esposa tem uma frase que me confronta todo dia. Fernanda diz o seguinte: se quiser, dá. Às vezes a Fernanda me pede uma coisa e eu começo a reclamar. Ô, Fer, muito difícil isso. Não, eu tô cheio de... Não, Fernanda, agora não dá. Aí ela vira para mim assim, com aquele jeitinho dela. E diz, se quiser, dá. E aí eu paro, penso e falo, realmente, talvez eu não estava querendo fazer. E aí, por não estar querendo fazer, eu estou colocando empecilhos para não servir a minha esposa. E aí eu sou confrontado com a realidade de que eu não vivo para mim. De que eu não estou nesse mundo para me servir. De que eu estou nesse mundo para ser escravo e servo de todos, começando na minha casa. Mas eu não paro na minha casa. Eu não posso parar na minha casa. Eu não posso restringir o meu serviço à minha casa. Eu começo na minha casa. Eu faço através da minha casa, mas eu não paro na minha casa. E aí, com esse confronto da Fernanda para mim, o que eu fico me perguntando é, será que eu quero? Será que realmente, se eu examinar o meu coração, eu quero me comprometer com o Evangelho? Ou eu estou a fim de férias de ser discípulo de Jesus? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus te deu tudo que você tem. Seus dons, os carismas de Deus, seus dons, seus talentos, suas habilidades, sua profissão, seu trabalho, sua família, seus bens, seu dinheiro. Ele deu tudo isso com uma finalidade apenas: que você sirva através disso. Que você comece servindo sim, com tudo isso que Ele te deu na sua casa, mas que você não pare na sua casa. Que você não se restrinja à sua casa. Que nós não nos privemos de compartilhar aquilo que Deus nos deu para além das nossas fronteiras. Esse é o desafio do Evangelho. Desafio esse que para muitos parece utopia. Mas para quem de fato segue a Jesus não é utopia. Como estamos dizendo nessa série. É alvo, é modelo de vida, é viver a vida do Verbo vivo. E eu, com toda a sinceridade no meu coração, diante de Deus, eu quero. Eu quero. Eu não quero cair nessa armadilha do nosso século, da nossa geração, de ser... porque de ser seduzido com o pensamento de que a minha vida é sempre mais corrida, mais sobrecarregada que do outro. A gente vive nessa realidade que parece que a gente está competindo quem tem a vida mais corrida e mais sobrecarregada. Basta você conversar. Basta você tentar um diálogo com as pessoas e tentar ouvi-las sobre as suas vidas. E aí você vai ouvir, se você entrar numa sala e tiver 5 pessoas e elas começarem a contar da vida delas, você vai perceber que ali o que está acontecendo, conscientemente ou não, é uma competição de quem tem a vida mais corrida, mais sobrecarregada, mais difícil. E o apóstolo Pedro diz para nós, parem de reclamar. Parem de reclamar. Na verdade, está todo mundo correndo para dar conta de tudo. Especialmente na pandemia. Como dizem por aí, né, não está fácil para ninguém. Você já ouviu essa frase? Não está fácil para ninguém. Não está fácil para mim,
não está fácil para você, não está fácil para o teu vizinho, não está fácil para o teu colega de trabalho, não está fácil para ninguém. Está puxado, está cansativo, mas está assim para todo mundo. Uns mais, outros menos, mas está assim para todo mundo e a gente não precisa competir para saber quem tem a vida mais corrida e mais sobrecarregada. O que nós precisamos é nos disponibilizar ao serviço. A questão é que nessa sociedade, nesse mundo que vivemos, tem gente correndo só para si e tem gente correndo para os seus. Tem gente que está correndo só para si e para os seus. Tem gente que corre para dar conta daquilo que vai só proteger os seus. Mas tem gente correndo e tem gente sobrecarregada. E tem gente se sentindo sozinha no serviço aos outros. Tem gente correndo, tem gente se sobrecarregando em ofertar, em doar, em ser generoso, em ser generosa, em servir. E dando conta, inclusive, de todas as outras demandas da vida. Aliás, porque nós servimos a Jesus no cotidiano. Nós servimos, sim, Jesus também na mesa, na comunidade de fé, mas nós servimos a Jesus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa. E tem gente que está só correndo para si mesmo. Mas tem gente que está sobrecarregada por estar sozinha, servindo os outros. Por se sentir sozinha, servindo os outros. A balança, essa balança, precisa se equilibrar. E como é que essa balança se equilibra? Isso só acontece quando todos estão servindo. Nunca é parando de servir. Não se equilibra essa balança se aqueles que estão servindo e estão lidando com toda a sua complexidade de vida, com todas as suas dificuldades, com todos os seus afazeres, como todos nós temos, mas estão servindo, a balança não se equilibra se essas pessoas pararem de servir junto com as que não estão servindo. A única forma da balança se equilibrar é essas pessoas que estão correndo, feito doidas, ansiosas em dar conta de tudo, mas não estão servindo. A balança se equilibra quando essas pessoas continuarem fazendo o que estão fazendo, mas também começarem a servir. É a única forma da balança se equilibrar. E por fim, glorifique a Deus. Quarta e última coisa, glorifique a Deus, porque o fim de tudo que nós fazemos é a glória de Deus. O fim de cada trabalho das nossas mãos, de cada palavra que sai das nossas bocas, de cada passo que damos, o fim de todas essas coisas é a glória de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que sonhamos, tudo que realizamos, tudo isso deve ser para glorificar a Deus. Tudo. Tudo que fazemos, onde colocamos os nossos pés, onde colocamos as nossas mãos para trabalhar, tudo isso deve glorificar a Deus. Tudo isso. Se nós socorremos uma família carente, é para glorificar a Deus. Se nós oramos por um enfermo, é para glorificar a Deus. Se nós dividimos os nossos recursos com aqueles que não têm, é para glorificar a Deus. Se nós oferecemos uma carona, se nós oferecemos uma hospedagem, se nós oferecemos uma palavra de esperança, se nós abrimos um lugar na mesa, se nós dividimos o nosso pão, se nós ligarmos para perguntar para alguém como é que essa pessoa está, se nós investimos o nosso tempo na escuta com aqueles que estão sofrendo, tudo isso que fazemos, o fim disso, quando fazemos, baseado na nossa relação de amor a Deus e obediência a Deus, de amor a Jesus, o fim disso é a glória de Deus. E como igreja,
nós queremos nos lançar nesse desafio de servirmos uns aos outros, começando pela nossa comunidade de fé, porque é isso que a Bíblia orienta, mas não parando da nossa comunidade de fé. O nosso serviço deve extrapolar, deve romper com as barreiras, deve avançar nas divisas. Nós começamos na nossa casa, na nossa igreja, mas nós não paramos na nossa casa e na nossa igreja. Nós vamos além, porque discípulo de Jesus não tira férias do serviço de ser discípulo. Tiramos férias de todas as outras coisas. Quando não tem pandemia, a gente tira férias do trabalho e vai viajar. Pelo menos quem é sóbrio faz isso, né? Porque tem gente que tira férias da pandemia no trabalho e vai para a praia, no meio da pandemia. Isso não é muito legal. Mas quando não tem pandemia, você tira férias do trabalho, da faculdade e vai viajar, vai para a praia. Mas lá na praia, você não está de férias de ser discípulo de Jesus. Você continua sendo discípulo e discípula de Jesus. E esse é o nosso chamado. Onde nós formos, onde colocamos as plantas dos nossos pés, ali o reino de Deus precisa ser um sinal. Através do nosso serviço, através da nossa disposição de servir. Vamos orar? Porque somente orando, lembrem-se, o primeiro passo é nos dedicarmos em oração. O primeiro passo para conseguirmos isso é nos dedicarmos em oração. Então quero orar junto com você nessa noite, antes de nós ouvirmos mais uma vez a Sara ministrando uma canção. Deus, nosso Pai, nos perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Perdoa pelas vezes que eu tenho negligenciado o serviço para satisfazer a minha vontade, para satisfazer os meus caprichos, para manter-me em tranquilidade, sei lá, por tantas coisas que às vezes eu não me lanço em servir ainda mais o Senhor. E eu sei que essa também é a realidade de muitos dos meus irmãos. Muitas vezes nós não avançamos em desobediência ao Senhor e nós te pedimos perdão nessa noite, porque nós queremos te servir mais. Nós precisamos te servir mais, porque é servindo ao Senhor que o mundo é restaurado. E essa é a tua missão na terra, reconciliar todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, nos inclina ao serviço aos outros, uns aos outros, começando na nossa casa, começando na nossa igreja, mas não parando na nossa casa, na nossa igreja. Invadindo as divisas, avançando, 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 na direção de todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, na nossa vida, no nosso dia. Conduze-nos, Senhor, por favor. Conduze-nos com o sopro do Teu Espírito Santo. Porque somente pela ação do Teu Espírito Santo nós vamos conseguir servir o mundo. Nós vamos conseguir servir as pessoas que estão na nossa comunidade, as pessoas que estão fora da nossa comunidade, apenas com o sopro do Teu Espírito Santo, com o mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E nós queremos ser movidos pelo Senhor. Nós queremos ser cartas para esse mundo, cartas que foram escritas pela Tua própria mão, cartas que evidenciam que fomos comprados com o sangue precioso do Cordeiro, cartas as quais as pessoas que lerem sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. Usa-nos para isso. Usa-nos para isso. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós.
Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você aí na sua casa, ore isso ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Me envia, Senhor. Me envia para o serviço. Na minha casa, a partir da minha casa, a partir da minha igreja, mas para além da minha casa e da minha igreja, através também da minha casa e da minha comunidade de fé. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, a todos e cada um de nós, para que teu reino seja expandido na terra, para que teu nome seja glorificado, para que nós sejamos transformados. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Que a graça e a paz de Jesus repouse sobre a tua casa. Que a presença do Espírito Santo se faça presente na sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Até mais!